boa tarde a todos. Após uma comunicação em francês e uma outra em inglês, temos agora uma em português brasileiro. Isso para alguns pode significar que irremediavelmente o mundo caminha para o caos. Se for assim, justifica-se aquilo que o apóstolo São Paulo diz e Martinho Lutero também. Todos carecemos da graça de Deus. Então, trazendo consigo alguns gerúndios e muitas próclises, a presente comunicação tem como tema a justificação pela fé como afirmação da vida, justiça, paz e solidariedade em tempos de incertezas e intolerância. A celebração dos 500 anos da Reforma Protestante parece-nos um terreno fértil para a recuperação de diferentes narrativas e memórias, muitas delas sufocadas por uma narrativa ou por narrativas que, ao longo destes 5 séculos, se pretendem unívocas e monolíticas. E esta celebração alerta-nos também para o permanente risco de uma certa instrumentalização da reforma, o que oblitera por completo a sua potência transformadora e contraria significativamente o espírito protestante. O presente estudo, então, tem por objetivo uma aproximação hermenêutica ao tema da justificação pela fé, concebida como um horizonte epistemológico adequado para uma reflexão acerca da reivindicação cristã, da justiça, de uma cultura de paz e da prática da solidariedade no atual contexto de intolerância, violência e terror. Para tanto, o que se propõe é uma reaproximação ao tema da justificação a partir de uma leitura em perspectiva socioantropológica dos escritos do profeta hebreu Abacuque, de onde Paulo de Tarso extraiu a sua afirmação aos romanos, e desse mesmo escrito de São Paulo, que foi o elemento dinamizador do pensamento de Lutero. Por fim, estabelecemos uma aproximação à justificação pela fé em perspectiva protestante e às possíveis leituras do tema no atual contexto. A teologia bíblica sobre a justificação sinaliza a universalização da mensagem divina de libertação, salvação aos fiéis. Para além de uma dimensão escatológica, essa experiência de fé sinaliza para uma vida justa, digna e plena em esperança para os que vivem debaixo da opressão, da violência e da alienação. No pensamento de São Paulo, o poder salvífico de Jesus de Nazaré é apresentado em antítese ao que ele chama de poder do pecado, que se manifesta por meio das injustiças presentes na história. E a denúncia aos judaizantes que impõem de forma excludente a observância de preceitos da lei é o ponto de partida para o protesto contra todo e qualquer sistema, lógica ou mecanismo, quer seja político ou religioso, que escraviza, desumaniza e aliena o ser humano. A manifestação da justiça divina é poder subversivo do Cristo, a verdade que ressignifica a vida e reorienta a existência em favor da promoção da justiça e da paz. E os sinais desta justiça divina ao mundo são os justificados por Deus, os que acolhem a plena liberdade por intermédio do paradoxo da cruz e, como consequência inevitável, como preconizou São Paulo, apresentam os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. O teólogo Calbart identifica este justo como o cativo que se transforma em sentinela. O justificado ou justo que vive pela fé, pela sua fidelidade, é então a resposta divina a esta realidade opressora que, ainda nas palavras do apóstolo São Paulo, aprisionam a verdade pela injustiça. Essa é a hipótese que motiva esta reflexão. E para o seu desenvolvimento, então, é importante uma aproximação primeira aos escritos do profeta Abacuque, que serviram de base para a argumentação do apóstolo Paulo. Segundo as evidências internas do livro de Abacuque, o profeta realiza a sua ação em Jerusalém no final do século VII a.C. Seu profetismo é protesto contra a violência e a injustiça social perpetradas por uma potência estrangeira, o Império Neobabilônico,
e pela crise instaurada na nação judaica pelo corrupto governo do rei Joaquim. A política implantada por Joaquim reforçava a hierarquia social e os privilégios da elite e oprimia de forma violenta os camponeses e os mais pobres. A afirmação de Abacuque é que a lei se afrouxava, e isso revela a total corrupção do sistema religioso vigente. Ao longo do seu livro, então, o profeta usa 6 termos distintos para relatar essa trágica situação: violência, iniquidade, opressão, propina, rapina, disputas e contendas. Foi nesse contexto sombrio que o profeta elevou continuamente suas orações a Yahvé a fim de obter resposta. E o versículo 4 do capítulo 2 do seu livro pode ser entendido como o ponto central da resposta de Yahvé, pois traz o binômio justo e injusto e acena para uma ação de condenação e outra de salvação. Diz o texto bíblico: vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela sua fé. Segundo lemos e podemos perceber do profeta, o injusto, ou aquele que pratica injustiça, era o sujeito mais importante naquela sociedade, o mais influente. Ou seja, era o injusto que determinava a forma em que a sociedade se dirigia. Os rumos da história estavam nas mãos dos injustos. E nesse mundo governado pelos injustos, não havia qualquer modo com que o povo pudesse valer os seus direitos e interesses. Mais adiante, nesse mesmo texto do profeta Abacuque, nós temos alguns oráculos divinos, tanto contra a nação estrangeira, como também a liderança nacional, quer seja política, quer seja religiosa, e que é retomada em alguns trechos, em algumas perícopes, pelo apóstolo São Paulo, na Epístola aos Romanos. Abacuque, então, denuncia a corrupção do poder econômico, a apropriação indevida de bens alheios e a pesada penhora sobre os referidos bens. Denuncia a corrupção do poder social, os poderosos de Jerusalém que exploravam os mais fracos e despossuídos. Denuncia a corrupção do poder político, o conflito violento entre a cidade e o campo, onde a cidade explora e, ao mesmo tempo, oprime os camponeses. A corrupção do poder moral, na prática de consumo excessivo por parte das elites, em contraste com a exploração da grande maioria desprivilegiada. E, por fim, a corrupção do poder religioso, onde denuncia a prática de uma idolatria que afasta o homem e a mulher daquilo que é o propósito fundamental de Yahvé para a sua vida. A segunda parte dessa frase aponta para a fidelidade do justo, traz o termo emuná, com toda a sua riqueza de significado, e aponta para 2 aspectos significativos. A primeira é a fidelidade do justo como a vivência dos padrões de justiça propostos por Yahvé. E esta vivência implica na transformação do ser, na conversão do coração segundo os desígnios divinos presentes na aliança. Com estes padrões divinos, estão relacionados à ordem social. A vivência dos mesmos sinaliza a possibilidade do surgimento de estruturas sociais justas e equitativas. E, além disso, contribui para o surgimento de novos padrões de relação. O justo deve assumir um papel profético de denúncia contra toda essa injustiça social. Portanto, para Abacuque, a fidelidade do justo não é apenas o cultivo de uma religião, entre outros aspectos da vida. Pelo contrário, essa fidelidade é um compromisso que faz ver, compreender e viver a vida conforme a justiça de Yahvé. É colocar-se como instrumento de Yahvé para que toda injustiça e opressão seja confrontada. O fim do livro, então, demonstra que o protesto contra a injustiça assumido pelo profeta fundamenta-se numa experiência direta do mesmo com o sagrado, que para ele é fonte de libertação e vida. Ele conclui, então, o seu livro afirmando: eu me alegrarei no Senhor
e exultarei o Deus da minha salvação. Deste modo, então, podemos perceber que o verdadeiro culto a Yahvé e a prática da justiça devem sempre caminhar de mãos dadas. Falar um pouco sobre o apóstolo Paulo e o contexto de Roma. Apesar de não conhecer pessoalmente a cidade de Roma naquela altura, fica claro em sua epístola que São Paulo tinha conhecimento suficiente acerca da realidade política e social da capital do império, bem como das complexidades teológicas e os dramas sociais vividos pelos fiéis da comunidade cristã de Roma. Paulo parece assumir o caráter profético de Abacuque ao denunciar a existência de uma sociedade invertida, que favorece o injusto e condena o inocente. Segundo ele próprio, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que aprisionam a verdade pela sua injustiça. Apesar de não estar inserido na proposta dessa pesquisa, é inevitável afirmar que São Paulo tem como base, na sua percepção acerca de uma sociedade invertida, é que a causa principal é a rejeição ao conhecimento do Deus Criador, em que homens e mulheres não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, como diz o apóstolo. E o apóstolo, então, vai designar essa condição humana de fechamento ao transcendente como pecado, que estranha o ser humano de si mesmo e o desvia de sua condição criatural primeira. Diante desse cenário de pecado e condenação, São Paulo ressalta que a graça de Deus irrompe na história, na vida e obra de Jesus de Nazaré, que por seu amor incondicional oferece aos homens a gratuidade da salvação como dom de Deus. Salvação esta que deve ser recebida pela fé. Segundo São Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que nos interessa nesse estudo é acentuar que na teologia paulina a ira divina se revela não apenas contra estes que não glorificaram a Deus ou não lhe dão graças, mas contra toda e qualquer injustiça, travestidas de justiça e verdade, que vigoravam na sociedade greco-romana de então ou em qualquer outra sociedade ao longo dos séculos. Portanto, a justificação, segundo São Paulo, relaciona a graça divina com a dignidade humana. Ambas procedem de Deus. Nele encontram a sua fonte já revelada na criação e reafirmada na recriação contínua dos homens e mulheres. Aprofundando esta relação, é possível afirmar que a graça de Deus e a dignidade humana são realidades em total consonância e, por isso, inseparáveis. É impossível experimentar a graça de Deus sem que esta conduza a uma vida digna. Por outro lado, em contextos e espaços onde a dignidade humana é violada, há ausência da graça de Deus. Mas, onde a dignidade humana é celebrada, este é o espaço onde a graça de Deus, de alguma forma, se revela. Retomando, então, a linguagem paulina, aquele que foi justificado por Cristo chega ao pleno conhecimento da revelação de Deus. E esse conhecimento demanda, inevitavelmente, uma fé resposta que os transforma, conformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, segundo São Paulo, em instrumentos de justiça numa sociedade invertida. Se o apóstolo Paulo, então, retoma a linguagem da justificação pela fé, a partir de sua experiência pessoal com o Cristo ressurreto e de seu seguimento enquanto discípulo, ele também aplica o mesmo à comunidade cristã de Roma, num contexto histórico e social sem igual. Séculos depois, Lutero redescobre esta afirmação paulina em uma época atormentada pela culpa e pela condenação, e sustenta a gratuidade da experiência salvífica no Cristo como dom divino acolhido pela fé. Como já foi dito aqui, nesse congresso, é importante ressaltar que Martinho Lutero nunca teve por ambição a criação de uma nova igreja,
mas seu intento era recuperar a força e a vitalidade originais do movimento cristão primitivo. O protesto luterano de recuperar a centralidade e a vitalidade do Evangelho serve de alerta para toda leitura das Escrituras, que se faça de forma subjetiva e abstrata, totalmente descomprometida com as demandas da história. Como já foi dito até aqui, e em outros contextos aqui mesmo, segundo Lutero, só saberemos se uma pessoa é justificada se nós vermos as suas obras. Além disso, o teólogo alemão Paul Tillich, em sua formulação do princípio protestante, postula que a justificação pela fé contém o protesto humano e divino contra toda a pretensão de absolutizar qualquer realidade relativa, inclusive a da Igreja protestante. Nesse sentido, para além de qualquer ação proselitista, a justificação pela fé, como afirmação da vida, colabora para a recuperação de um serviço que se realiza como transbordamento do amor divino na realidade humana, que convida os homens e mulheres a uma experiência de fé articulada não como dogma, adesão religiosa ou mera experiência de êxtase, mas como uma orientação peculiar da existência, que interpela a liberdade humana a fazer uma opção pelo Deus trinitário como fonte de vida. Assim, diante do estado de opressão e violência que se apossou de nossas cidades, o seguimento de Jesus nos desafia, como cristãos e cristãs, a rejeitarem a alienação, o escondimento e assumirem o caráter prático da fé. A viver uma espiritualidade que, orientada pelo Cristo dos Evangelhos, anuncia a boa nova a todos os excluídos e traz a mensagem de que aquele que se fez amigos de publicanos, pecadores e do que estavam cansados e sobrecarregados, continua querendo fazer o mesmo hoje. Deste modo, mais do que as doutrinas e padrões religiosos, a missão das pessoas de fé deve ser de renovar e atualizar a cada geração a experiência salvífica que emerge do encontro com o Cristo ressurreto. Segundo Gilberto Boetius, como já foi dito aqui, a Igreja Reformada está sempre em reforma e faz isso de acordo com a vontade de Deus. Por fim, algumas pistas que consideramos importantes para pensar a plausibilidade desse estudo no presente. Primeiro, é necessário repensarmos esta nova subjetividade presente no tempo de hoje. Recuperar a rica complexidade do humano. Após séculos de predomínio da racionalidade instrumental e da experiência, o mundo dos afetos tem reivindicado seu lugar como uma dimensão fundamental da pessoa humana. A busca pela afirmação divina, segundo a proposta bíblico-cristã de humanização, é um contributo significativo na configuração dessa nova subjetividade. Na linguagem de São Paulo, a verdade que salva é a verdade que humaniza e que conduz à maturidade. Podemos falar também de um outro modo de ser no mundo. A leitura protestante da justificação pela fé sinaliza que o que há de pior no mundo não é o que está diante de nós, mas ainda que não se pareça, é aquilo que está dentro de nós. A obra justificadora do Cristo restaura esta dinâmica do ser, libertando-nos das condições de alienação e desordenamento da vida, da absolutização do eu e da possibilidade da idolatria de tudo aquilo que seja relativo. Mas também, como consequência, sinaliza a responsabilidade do ser humano em carregar a imagem de Deus e ser parte integrante do seu governo sobre toda a criação. O justo que vive pela fé deve perseguir o reordenamento da vida através de uma relação significativa do Criador com a criatura, da criatura com a criação. Esse novo modo de ser implica na denúncia e resistência aos opressores, quer sejam pessoas ou sistemas, e no acolhimento e solidariedade aos oprimidos, aos excluídos
e aos que sofrem. No contexto de nossas cidades, cabe ao justo que vive pela fé assumir a missão que, na linguagem do profetismo hebreu do 7º século, trata de tornar a Babilônia lugar de violência e injustiça em uma Jerusalém, lugar de paz e acolhimento. Ou, na linguagem paulina, sinalizar a possibilidade dos que vivem sob a condenação da injusta e violenta Roma em pessoas que não têm nenhuma condenação, porque estão inseridos no projeto do reino de Deus inaugurado por Jesus de Nazaré. Como afirma Martin Heidegger, a tecnologia ultrapassou todas as distâncias, mas não criou proximidade alguma. Nesse mundo que reaprendeu a construir muros, os justos devem reaprender a derrubar os muros e a ser com os outros, e a criar, segundo o projeto do justo que vive pela fé, proximidade. Finalizando, esse outro modo de ser passa também, como já ouvimos aqui, por um outro modo de ler. Tanto as Escrituras, como também ler o mundo. É preciso superarmos a leitura do texto e do mundo sob a linguagem e a retórica do império, sob a linguagem e a retórica do poder e do controle. E mais ainda, com humildade e com muita simplicidade, em tempos de extremismos e radicalismos, repensarmos a relação entre religião e violência, tão presente em nosso contexto, quer seja protestante ou católico romano. É um desafio, mas é um desafio que, segundo a tradição da Reforma, nos coloca no caminho de desconstruirmos valores que temos sustentado como inegociáveis, mas também assumirmos valores fundamentais que temos desprezados. E eu encerro essa minha fala trazendo ao diálogo Fernando Pessoa. Procuro dizer o que sinto, sem pensar em que o sinto. Procuro encostar as palavras à ideia e não precisar de um corredor. Do pensamento para as palavras, nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio a nado, porque lhes pesa o fato de que os homens o fizeram usar. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar-me as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Muito obrigado.